Oi, 7 horas, 2 minutos. Nós vamos começar já a live com a psicóloga Pamela Magalhães, especialista em relacionamentos. A gente vai falar sobre o Janeiro Branco e o que os relacionamentos têm a ver com esse assunto. Aqui tá muito quente, eu vou pedir licença para vocês para sempre tirar aqui o brilho, tá? O suor do rosto. Não sei como é que tá o tempo aí, onde vocês estão, mas aqui em São Paulo tá para chover, então já nós vamos até ouvir uns trovões aqui. A gente vai falar com a psicóloga Pamela Magalhães sobre o Janeiro Branco e como os relacionamentos interferem na nossa saúde mental. Se você tiver alguma dúvida, por favor, mande a sua mensagem. Eu tô dando ok agora, Pamela, para ela já entrar aqui conosco. Ida, Agora sim! cadê? Oi, meu amor, tá me enxergando bem? Tô, tá muito bem, tá linda! E esse cabelo, gente? Maravilha! Ai, nem fala, tá um horror meu cabelo, mas deixa isso para outro momento. O que é E isso? aí, minha querida? Nossa, o calor, né? Um calor. Tô vendo você assim, tô falando, somos duas, né? Tá Não, eu triste. já até pedi a compreensão, né? Quem vai nos acompanhar durante praticamente 1 hora, eu vou aqui tirando o brilho, Sim. não é? Ai, não dá, Isa, esse brilho vem de dentro, mulher. Não dá Ah, para tirar. ô E Pamela, aí, Isa, obrigada tudo por bem? ter aceitado o meu convite. Você vai Sempre. encerrar uma série de lives que eu fiz nesse mês, e tratando do assunto Janeiro Branco sobre diversos aspectos. Como você é especialista em relacionamentos, eu vejo que não haveria assunto melhor para a gente encerrar, né, as lives sobre o Janeiro Branco falando sobre como os relacionamentos interferem na nossa saúde mental. Então, muito Claro. obrigada por ter aceitado o meu convite. Delícia, feliz. A gente, desde o primeiro momento que a gente se encontrou, nós já tínhamos combinado que estaríamos juntas em vários momentos como esse. E isso é muito bom. Acho que temos que unir nossas forças, Sempre. né? Nossos olhares, nossa percepção. Eu fiquei muito impressionada com a quantidade de perguntas que eu recebi. Você também me encaminhou algumas, né? Já até dei aqui uma organizada. E para você ver que esse assunto realmente vai dar muito o que falar, É, não é? é da vida real, né? Isso, isso. Nós já estamos com um número aqui muito interessante. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Ah, eu acho que a gente pode começar, Pamela, primeiro explicando, né, o que é o Janeiro Branco e depois a gente pode entrar na parte dos relacionamentos. O que você acha? Eu acho que você explica Janeiro Branco, eu entro na parte do relacionamento. Pronto. Gente, Certo. Janeiro Branco, perfeito. Vocês provavelmente já ouviram falar do Outubro Rosa, né? O mês de outubro em que as mulheres são chamadas para cuidarem da sua saúde física. Nós temos o Setembro Laranja, que é para a gente falar sobre a prevenção do suicídio. E o Janeiro Branco foi criado pelo Leonardo Abraão em 2014. Então, como essa campanha entrou na agenda nacional há pouco tempo, muitas pessoas não conhecem, né, Pamela? Então, é muito importante a gente colocar a definição do Janeiro Branco de uma forma bem simples para vocês entenderem. O Janeiro Branco é uma campanha para a gente sensibilizar a sociedade, para a gente chamar a atenção para o assunto da saúde mental, para que a gente tenha 11 meses depois, 11 meses organizados, com as ideias, pelo menos, num caminho de organização. Porque a gente acaba fazendo um monte de planos para o ano novo, não é? E se nós não tomarmos atitudes diferentes, ou se a gente não mudar os comportamentos, o ano vai ser muito parecido com o que passou. Então não adianta a gente só fazer planos, a gente tem que realmente rever o que é que nós vamos mudar. Concorda, doutora? Concordo. Achei muito legal quando você falou sobre o Janeiro Branco. Eu, particularmente, sabia muito pouco, aí corri para me informar, e eu acho que, pelo fato de eu saber muito pouco, muitas pessoas também poderiam estar como eu, né, sem saber muito bem o que é. Então, na verdade, acho um movimento muito interessante, legal você contar quem começou com, né, quem teve essa iniciativa,
quem começou, quem foi pegando carona, isso é muito importante. E falar da saúde mental, né, Isa? Falar sobre o quanto algo que não é muitas vezes concreto, né, pode fazer um turbilhão tão grande, um estrago tremendo dentro da gente, principalmente quando negligenciado. Sim. O que você percebe, Pamela, no seu consultório? Como as pessoas, nos seus consultórios, né, nas suas participações na Rádio Jovem Pan e também nas suas redes, que são super, como é que eu posso dizer? São incríveis, né? Porque pela participação das pessoas... Interativas. Muito interativas, pronto, obrigada. Como é que você vê, então, esse movimento dessas pessoas te procurando em sofrimento mental, por conta dos relacionamentos? Como é que os relacionamentos têm a ver com a saúde mental? Eu gostei muito da temática que você puxou, mas eu falei, vou falar ao vivo uma coisa aqui junto com a Isa e ver se ela concorda, imagino que você concorde, até porque eu tenho uma memória muito boa, e aquela vez que a gente se encontrou pela primeira vez lá na Jovem Pan, a gente conversou um pouco, e eu acho que o que eu vou falar agora vai de encontro com o que a gente conversou lá atrás, que não são, na verdade, os fatores externos eles influenciam, mas eles não determinam. E eu acho que a gente falou disso naquela época. E eu acho que as pessoas precisam entender primeiro que, sim, nós seremos provocados, eu gosto dessa palavra, nós seremos provocados por muita coisa, por muitas oportunidades, por muitas pessoas, né, por muitas situações, mas quem vai, de fato, determinar o aprofundamento disso e o investimento somos nós. Eu gosto dessa ideia porque isso nos dá uma autonomia da nossa vida. Então, os relacionamentos, eles influenciam, mas tudo isso pode mudar a partir do momento que eu entender que relacionamento não é condição, mas relacionamento é escolha. Então, já convido a todo mundo que está aqui pensar um pouco e refletir sobre o que escolhe para si. Né? Quem é a pessoa que escolhe para se relacionar, quem são os amigos que escolhe para estar perto. E aí também me estendo um pouco sobre o trabalho, que eu sei que é uma área que você se aprofunda bastante. Os trabalhos que as pessoas acabam escolhendo, porque quando você se mantém ali, você escolhe sim, né? A maneira que você escolhe de continuar mantendo a tua vida, as atividades, o seu alimentar. Então, os relacionamentos não só no sentido amoroso, mas com tudo que a gente se relaciona na vida. É isso mesmo. É isso mesmo. Quando você fala em relacionamento, eu percebo que as pessoas sempre tendem a levar para o relacionamento amoroso. Sim. Não é? E sim. Quando você complementa, né, com os relacionamentos com amigos, e especialmente familiares. Dentro do trabalho, familiares, dentro do trabalho, como é que nós podemos identificar as pessoas que nós podemos trazer para a nossa vida e pessoas que em algum momento não fazem mais parte dela, porque todos nós vamos mudando, não é, Pamela? Sem dúvida. E com o tempo, essas mudanças... Somos mutantes. Total, e essas mudanças, elas são diferentes para cada um. Então, como você traz agora como é que nós podemos identificar quem entra para ficar ou quem apenas passa? Esse tema é interessante porque seria muito bom se eu dissesse para você assim, Isa, aqui não é legal na tua vida? Manda pastar, né? Fala português claro, manda para lá e tal. Só que, na verdade, existem situações que são impossíveis a gente fazer exatamente isso, né? A pessoa é o teu chefe, a pessoa, de repente, é a tua mãe, a pessoa, de repente, é a sogra do parceiro. Então, não dá simplesmente para você virar e falar tchau, né? Seria lindo se a gente conseguisse isso, mas tem situações que são muito mais complexas do que simplesmente a gente imagina. Então, eu penso que a gente precisa primeiro reconhecer o quanto nós sabemos impor limites e reconhecer os nossos contornos. Eu preciso entender quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem e o que não faz, como eu estou diante daquele trabalho ou naquele relacionamento.
seja ele amoroso, familiar, profissional, porque conforme eu vou entendendo até onde eu posso ir, até onde eu me sinto confortável, eu também vou começando a me posicionar com as pessoas de uma maneira diferente. Como você disse, somos mutantes. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me torno autoconfiante, quanto mais segurança eu internalizo, mais facilmente eu consigo transitar em todos os lugares. Se eu percebo um parceiro amoroso abusivo, eu acho que a gente não tem que perder muito tempo ali, né? A gente vai se trabalhando e logo consegue se afastar. Mas e quando o abusador é um pai, uma mãe, um chefe, é alguém ali que faz parte do grupo, do par do trabalho? Não dá para a gente deletar, né? Eu acho que vai muito além ali do nosso poder, do nosso alcance. Mas se a gente for se posicionando de uma maneira diferenciada, mostrando para o outro que, ó, até aqui você não é, daqui para frente você não vai, né? Eu tô aqui com você, eu sou educado, eu vou fazer isso que é importante, cumprir talvez os nossos deveres de cidadão e tal, mas de repente de um filho leal, talvez, mas não necessariamente trazer mais para perto o que nos fira. É um tema bem polêmico, né? Principalmente quando você fala sobre família. Meu Deus, mas como que eu vou ficar distante de um pai abusivo? Talvez se você reconhecer que esse pai é tóxico para você, você pode se posicionar de uma maneira que você preserva um ambiente minimamente aceitável, mas que você também não precisa fazer o a mais, o além, o que o teu amigo, que tem o pai super amigão faz, cabe para ele, mas também talvez não caiba para você. Perceber essa diferenciação, se reconhecer, respeitar os limites, conversar consigo mesmo, eu entendo que pode ser algo bem salutar. E falando de saúde mental, um ponto para a nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio emocional. Arrasou, Pamela. E no ambiente profissional, como é que a gente pode lidar com os relacionamentos que ou não são legais ou não ficaram legais por X razões? Ou, como você falou, do relacionamento abusivo, né, com os chefes. Como é que nós podemos, como é que você orienta, né, as pessoas que você atende a lidar com essa situação? Porque essa é uma pergunta que apareceu muito para mim, né? Como é que eu me relaciono com o meu chefe e não crio problemas de saúde para mim? É interessante porque normalmente quando você até busca qualquer literatura sobre, ou então se jogar no Google mesmo sobre assédio no ambiente do trabalho, você vai encontrar alguns casos que são importantes, inclusive, algumas orientações que são fundamentais para você observar, constatar, buscar as testemunhas, ir até o RH. Isso em casos que você realmente tenha uma relação abusiva palpável, que isso esteja acontecendo de um jeito que realmente fica impossível de você transitar, que está te ferindo, eu acho super ok. Mas eu gosto também de falar de algo que pouco se fala, que é quando o indivíduo ele tem uma personalidade abusiva, né? O indivíduo pode ser o seu chefe, pode ser o pai do trabalho, ele tem um comportamento que não é legal, mas que não é necessariamente diretamente a você, né? O cara, de repente, tem um jeito de falar mais agressivão, né? Fala a realidade aqui, porque a gente ficar também tornando isso, sempre, a pessoa falou de um jeito mais agressivo, eu vou lá pro RH, nem sempre funciona, né, Isa? A vida não é todo mundo que vai te tratar super querido, então assim, a gente que vive aí, né, nós aqui, que a gente vive muito no ambiente lá, televisão, rádio, você sabe que às vezes as pessoas têm essa coisa do ego, esse jeitão mais, até um pouco presunçoso de ser e tal. Então, o que a gente faz? A gente tem que perceber que essa é a forma da pessoa lidar e tem que se preservar. Como eu me preservo? Eu vou ser educado, mas eu também não preciso forçar a aceitação, eu não preciso forçar a intimidade, eu posso me recuar de ambientes ali que eu fico só com a pessoa, né? Se ajudar. O que é se ajudar? Se eu já sei que a pessoa tem um jeitão, que não é necessariamente só comigo, uma coisa é com você, uma coisa é com você, a pessoa te persegue, uma coisa é que o cara tem um jeitão, a mulher tem um jeitão. Eu acho que envolve muito questões particulares. Eu vejo pessoas com uma dificuldade muito grande de lidar com rejeição. Pessoas com uma dificuldade muito grande de perceber que os pares vivem uma competição e aí querem de repente, conquistar esse par e não entende que esse par não vai facilitar. Então, por isso que eu penso que quanto mais a gente também entender os nossos valores, quanto mais a gente entender que não vamos conquistar a todos, não vamos agradar a todos. Sim, teremos chefes difíceis. Gente, ser difícil.
É muito diferente de você ter uma pessoa com episódios perversos e abusivos pontuais em relação a você. Às vezes a pessoa é complicada mesmo, Sim. né? São tantas pessoas. Então, saber lidar com isso, perceber, não levar tanto para esse milindre e saber contornar, te ajuda muito a crescer na tua carreira. Muito. Pamela, eu adorei a sua fala. E, bom, há um ano, né, eu vivo alguns episódios em que eu recebo muitas críticas por falar a verdade. E recentemente eu entendi que não é para mim. Essas pessoas estariam falando para qualquer pessoa que pensasse diferente delas. Mais Sim. recentemente ainda, eu vivi uma situação em que eu fui defender um amigo na justiça e esse amigo viu um colega nosso, inclusive de trabalho, depondo contra ele. E eu falei assim, olha, essas pessoas que estão aqui, elas não estão contra você, elas estão defendendo o salário delas. Hoje eu percebo, a partir da sua fala, Pamela, que não é pessoal. Se um chefe, se uma pessoa te tratou, de repente, de uma maneira diferente daquela que você considera ideal, isso é dela, Cabível. não é nosso, não é? E a gente tem a tendência de achar que todo mundo vai falar a nossa língua, mas não, cada um tem um mapa, cada um tem um mapa de valores, não é? E todos somos diferentes. Eu gosto muito de lembrar isso, gente. Até irmãos gêmeos com a mesma genética têm comportamentos diferentes, não é? Você sabe, só para complementar, que eu adorei o que você falou, foi muito bom essa ressalva, acho que faz muito sentido para todo mundo escutar. E eu falei isso na minha palestra agora em BH para o pessoal. A forma que a pessoa se refere a você, a forma e as palavras que ela escolhe para direcionar a você, diz muito mais sobre ela do que sobre você. Porque quando eu falo algo para você, o lugar que eu escolho falar, a maneira que eu me expresso, a intenção que eu tenho, isso é meu, né? Por isso que eu gosto muito da liberdade das pessoas se expressarem, da mesma forma que eu tenho liberdade de escolher o que eu quero que fique para mim. Então, de repente, quando uma pessoa me escreve ali, eu nem respondo, porque eu acho que não é sobre mim. Acho que é sobre a necessidade de ter um destaque, é sobre a necessidade de querer se mostrar muito inteligente. Então, os ataques, eles são curiosos, porque eu penso que é uma confissão. Eu acho que a pessoa que te ataca, ela faz uma confissão sobre ela mesma, né? Na hora que ela te agride, que ela te xinga, que ela te expõe, é muito mais sobre ela do que sobre você. Que a gente consiga ter essa capacidade de perceber nesse momento, para que a gente desvie daquilo que não nos pertence. Deixa para o outro, né? Deixa para ele. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre o Janeiro Branco, uma campanha feita para promover essa discussão sobre saúde mental e a gente organizar as ideias para os próximos 11 meses. Estou conversando com a psicóloga Pamela Magalhães, uma maravilhosa comunicadora e que sempre compartilha conhecimentos e informações que vão amenizar o sofrimento que no primeiro momento parece sentimental, mas está tudo relacionado aqui. Muitas pessoas, Pamela, perguntaram sobre como esquecer o ex. Como eu posso abandonar a ideia que eu desejei alguém, essa pessoa mudou, né, ao longo do tempo diferente de mim, e não me escolheu. Isso tem apego, não tem? A gente se apega a ideias, a decisões e depois tem dificuldade para desapegar. É isso? Cada relacionamento que a gente se propõe na vida inclui muito além do que pareça, né? Eu deposito nessa pessoa uma série de expectativas e projeções, sonhos que eu desenho para mim, espero que o outro realize ou esteja comigo nessa caminhada. Então, quando eu não sou correspondido diante de tudo isso, em tudo que eu escrevi, que eu desenhei, e principalmente quando eu tenho traços de personalidade que são peculiares, com uma personalidade, de repente, mais obsessiva, com uma personalidade mais ansiosa, a personalidade ansiosa, que a grande parte da população tem uma tendência a uma personalidade mais ansiosa, isso tende a gerar uma frustração muito grande e um pensamento fixado que eu não consigo esquecer, porque vai
vai muito além do ex que não quer mais estar comigo, mas do quanto eu não seja bom o suficiente, do quanto eu não fui capaz. Então envolve uma questão narcísica importante. Eu acho que no momento que nós somos abandonados, deixados e rejeitados, isso mobiliza um aspecto da nossa autoestima bastante significativo, que é o do eu, da nossa identidade. Então é como se eu me estranhasse sobre mim, né? Como assim? Mas eu queria, como que eu quero, eu não posso? Como eu estava comigo, agora não está? Mas não era a hora, não era já. Eu ainda achava que podia mais. E esses questionamentos, eles ficam vivos e grandes dentro de nós. Por isso que as fases do luto, as fases se fazem tão necessárias. Porque é justamente quando eu passo cada momento, né, desde a negação de que isso realmente esteja acontecendo, a raiva disso que esteja existindo, a barganha, a negociação de, será que não tem jeito? Mas será que é? Ah, não, acho que dá para voltar e tal. Até eu poder cair na minha tristeza, né, viver aquela dor verdadeiramente de que é isso mesmo, né? Outro não quer, tem muito jeito, para eu chegar na aceitação. Aceitar que o ex é esse, aceitar que esse ex não está mais na minha vida, ele precisa desses momentos de ressignificação e elaboração desse luto. E quando eu aceito, gente, aceitar, Isa, é muito diferente de gostar, tá? Eu aceitar que fulano não tá mais comigo, não é que eu tô achando legal, uhul, que máximo. Não. Mas eu entendo que eu preciso... eu acho que a psicanálise fala uma coisa que eu gosto muito. É quando eu entendo que existe alguém além de mim. Que o mundo não é como eu quero, como eu desenhei, mas que existe um outro, né? Um outro com uma outra individualidade que resolveu, nesse momento, não estar ao meu lado. E aí, na hora que eu faço essa diferenciação, eu me percebo, esse é o lado bom da coisa, eu também me percebo como indivíduo. Sim. Quando eu realizo que não está comigo, né? Eu me percebo como indivíduo, e aí eu consigo evoluir, ver novos horizontes, sozinha comigo mesmo, muito bem acompanhado com o outro, se assim eu quiser. Pamela, você sabe que você falando isso, eu lembrei agora de um outro assunto, porque eu já levei vários pés na bunda. Eu também. Né, pés na bunda em relação a namorados, pés na bunda em relação a empregos, não é? Trabalho. E uma vez alguém me disse assim, Isabela, tem pessoas que vão passar pela sua vida apenas por dias. Outras até por horas, né? Quando a gente está, de repente, num estado interno muito delicado e você cruza com alguém na padaria, no estacionamento, aquela pessoa ela é gentil com você, ela consegue, né, mudar o seu estado interno. Então, ela deixa alguma coisa, né? Não é? Tem pessoas, gente, que vão passar nas nossas vidas apenas por horas, outras por dias, outras por semanas. E sinto que a gente sofre demais querendo que uma pessoa que só tem condições de passar dias, mas que nós nos apegamos, nós entendemos que ela era a pessoa, a gente sofre achando que ela poderia ficar mais tempo e não. Ela teve o seu papel, ela trouxe ensinamento, e aí cabe a nós mesmos seguir em frente. Eu sempre vou levar para o lado profissional, dá para lembrar para quem está entrando agora, a gente está atingindo um número excelente, né, de pessoas que estão nos acompanhando. Relacionamento tem tudo a ver com saúde mental, tem tudo a ver com janeiro branco, e estamos falando sobre todos os tipos de relacionamento, não só os afetivos, os amorosos, mas também os profissionais. Pamela, teve uma moça, o início, tá, do nome dela é AM, eu não gosto de falar o nome inteiro para não expor. Sim. E ela pergunta assim, na verdade ela falou que ela discorda da nossa fala, que quando a pessoa tem um comportamento inadequado, isso é dela, não é nada contra nós. Aí ela falou assim, olha, há pessoas que implicam sim com determinadas pessoas. Eu concordo também com ela, porque eu vivi alguns tipos de perseguições. Sem dúvida. Na minha visão, Pamela, nesse caso, o melhor que a gente pode fazer é se afastar, tentar falar o mínimo possível, tentar conviver o mínimo possível, e ao ouvir um feedback que não bate bem, ou perceber, né, um julgamento que não está legal, entra por aqui, sai por aqui, guarda o que é bom e toca a vida, porque ficar sofrendo, aquilo é pior, não é?
Isa, fiquei com vontade de falar duas coisas. Primeiro, antes de falar algo sobre o comentário da Aene. Aene, a Ene, eu queria falar sobre o que você disse que eu adorei, que eu acho que faz uma ressonância aqui com uma perguntinha que você tinha feito anteriormente, que eu acabei não respondendo, me empolguei, não respondi, mas não esqueci, que você falou do apego, né? É. E eu acho que isso que você disse sobre a dificuldade das pessoas de entenderem que outras pessoas passarão pela vida delas, não necessariamente para ficarem uma vida toda, mas para ficarem o suficiente para que algo seja acrescentado, para que algo seja provocado. Por isso que eu acho muito importante que a gente sempre observe e tire das interações tudo que a gente puder. Então, mesmo aquele encontro que te machucou tanto, ele te ensina. Né? Opa, Ele te ensina, inclusive, o que você não quer mais para a sua vida. Né? E eu acho que as pessoas não precisam, a gente precisa trabalhar muito a questão do apego. Isso é para outra conversa nossa, que é muito, né, Bowlby aí, para falar do Bowlby, que é um temão. Mas eu acho que a gente precisa entender o seguinte: as pessoas não precisam estar eternamente para significarem. Existem pessoas que passarão dias com você, como você disse, Isa, horas, e serão eternas. Porque vai muito mais de acordo com aquilo que é despertado dentro de nós, do que com o tempo que permaneceu. Tem gente que permanece com você, sei lá, 5 anos de faculdade, tá lá sentado do teu lado e não significou nada. A pessoa entra no último ano, você conhece num curso e vira tua melhor amiga. Então, a gente tem que aprender a saber diferenciar e não ficar tão preso no concreto, no tempo. Sim. Agora, sobre a pergunta da Amy, eu acho que sim, existem pessoas que nos incomodam muito, existem pessoas implicantes. E me despertou um braço para a gente colocar aqui, não sei se é exatamente isso que você gostaria que eu falasse, mas espontaneamente me deu vontade. Eu aprendi uma coisa na vida, que quanto mais a gente brilha, que nem a gente começou brincando na live do brilho, né? Eu acho que quanto mais você se destaca, e não pela grana, sabe? Não necessariamente por fama, não pela influência que você tenha, mas justamente pela energia que existe em você. Isso causa muita inveja. As pessoas invejam muito a felicidade do outro. As pessoas invejam muito o sorriso no rosto. As pessoas invejam muito a disponibilidade, a bondade, porque isso é raridade. E isso não é algo que você consegue conquistar com trabalho, é algo nato em você, né? A luz é nata. Ela pode até aumentar, pode diminuir, mas luz é nata. E eu acho que a gente tem que aprender que quanto mais houver luz e quanto mais a gente se destacar, e você não precisa ter um emprego, meu Deus, você não precisa ter precisa ser CEO de uma empresa, tá? Ou ter 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Basta você ter um sorriso no rosto e gostar de fazer o que você faz. Basta você estar com alguém do teu lado que você escolheu, que te escolheu. Isso dá muita inveja. E essas pessoas vão implicar com você e vão fazer de tudo para apagar sua luz. Elas vão falar por trás de você, vão fazer joguinhos. E se a gente não souber contornar isso, e se a gente fizer quórum para tudo isso, a gente vai estar correspondendo exatamente o que as pessoas querem. Então, aprender a ser indiferente e transitar nesses obstáculos é saber viver. É o que me veio na cabeça, né? Adorei. Eu não sei se é na linha. Adorei. Circular com um pouco mais de indiferença naqueles ambientes em que você já sabe que existe uma pegação no pé, acho que já é um bom caminho para o alto valor, não é? E gosto muito disso. Sim, tem pessoas que implicam com a gente pelo simples fato de implicarem. Isso é delas. Né? Então, entra pelo ouvido, fica o que serve e vai embora o restante. Porque se a gente ficar, como você falou ali, patinando naquela situação, pior para nós. E você sabe que às vezes, só uma coisa que é legal, às vezes você vai fazer de tudo pro outro gostar, né? Ai, meu Deus, mas o que será? Será que se eu tratar bem, não adianta? A pessoa já escolheu não gostar de você. Não importa o que você faça. Isso. Ela já escolheu não gostar. Isso. Olha, eu vi aqui um comentário, né, dizendo assim, mas aí você ignora e você pode ser boicotado. Ontem eu estive com mais de uma centena de pessoas no grupo Mulheres do Brasil falando sobre isso. Tem um momento da palestra que eu falo treinar o não. E aí o medo de todo mundo é assim, mas se eu disser não, ou se eu ignorar, né, uma situação que não está muito confortável no trabalho, eu posso ser demitido. E aí eu te digo assim, você quer então continuar nesse ambiente que não está te valorizando?
e que por você mostrar um limite, você não é aceito, ou seria melhor rever se esse ambiente realmente está positivo para você. Aí, Amei. alguém vai escrever aqui com certeza: ah, mas tem 13 milhões de desempregados e aí eu não posso correr esse risco. Gente, ao mesmo tempo em que a gente está vivendo numa sociedade com milhares de desempregados, a gente também está com um monte de vaga aberta por falta de pessoas habilitadas a fazer coisas novas. Isso. Né? Então, acho que esses relacionamentos que não estão tão legais, eles nos mostram que, de repente, não é aquele caminho que a gente está seguindo. É isso mesmo? Ô, Isa, queria até... Adorei, porque é super polêmico o que você falou, né? As pessoas normalmente falam isso. Ah, mas é fácil falar, mas eu preciso do emprego, eu tenho que aguentar. É uma frase curiosa, né? E acho que merece bastante a gente debruçar sobre ela. Eu preciso muito desse emprego, mesmo que não seja legal, mesmo que eu seja maltratado, eu não sou reconhecido, mas eu preciso desse dinheiro para viver. Num primeiro momento, quando você escuta e você está um pouco a par da realidade do mundo, você fica um pouco sensibilizado, né? Dá um passinho para trás. Mas você sabe que eu dou um passinho para trás e dou uns 10 para frente. Porque Total. isso para mim também está muito na relação amorosa. Ai, ele me trata mal, ele bebe, me agride, me bate, me xinga, me põe para baixo, acaba com a minha autoestima, não faz amor comigo, me rejeita. Ah, mas pelo menos eu tenho marido. Ah, mas pelo menos ele é um bom pai para os meus filhos. Eu tenho muito medo desse conformismo, porque eu acho que quanto mais a gente vai reduzindo o nosso mundo, quanto mais a gente vai se convencendo desta frase, mais a gente acredita que só pode ser assim, que essa é a única saída, que é o único jeito, e não é, gente. Pode até ser que seja difícil, você precisa do dinheiro, tá difícil sair dessa relação, porque é o pai dos filhos, você tem que se organizar, mas dá para você despender ali atenção e energia para se organizar e fazer um plano B. Sempre é possível, sempre é possível. Como eu vou me organizando, como eu vou me mexer, porque alimentar esse pensamento, eu acho que você fica minimalista, entende? Você vai diminuindo, inclusive, a sua perspectiva. E aí o que acontece, dona Isa? Aí você deprime, aí você desenvolve transtorno de ansiedade, aí você fica mal-humorado, você fica mal, doenças autoimunes oportunistas. Por quê? Porque você está completamente diminuído num universo minúsculo do outro. Seja profissional, seja amoroso. Sim. Olha, se a gente falasse só sobre relacionamento amoroso, a gente faria uma live de uns 5 dias direto, não é? Porque você fala disso todos os dias, eu imagino como é importante termos mais falas, né, como a sua, que Deus te dê muita saúde e muito tempo para a gente poder ajudar. Corações tão feridos e mentes tão confusas. Porque o coração sofre, a mente fica confusa e aí vai, né? A Sussu Lima é uma grande amiga, a Sueli, que está aqui com a gente, e ela disse assim: aprendemos muito com o sofrimento. No primeiro momento, algo que nos parece um problema parece o fim. Mas depois, com um pouquinho de tempo, você vai olhando para aquele fato com outros olhos e você percebe que ainda bem que aquilo aconteceu. Pamela, a ressignificação, né? Gostei da Sussu Lima, muito bom. Ela é demais. Essa ressignificação do que nos acontece é importante para a saúde mental, para a gente poder ter relacionamentos mais leves? Nossa, eu uso uma metáfora que eu vou usar com você, gosto muito, uma metáfora, analogia, como você quiser chamar, mais ou menos assim. Pegando o que a Sussu falou, tá? Então vamos pensar que aconteça algo muito difícil na nossa vida, muito complicado, uma perda, um término, pé na bunda, aconteceu uma desgraça, enfim, uma coisa difícil. Você vai ficar triste. Tristeza é uma emoção que ela naturalmente ela é despertada diante de uma dor emocional, faz parte. Mas eu escolho entre puxar uma cadeira para a tristeza se sentar e conversar comigo,
para que a gente tenha um bom diálogo, para eu entender por que ela está lá, e ela entender, e ela me contar que eu chamei, e eu reconhecer esse chamado, a gente se afinar, se integrar, se receber bem, uma ajudar a outra ali, Sim. mas posteriormente dizer, Tristeza, muito boa a tua visita, foi muito bom, a gente se conheceu bem, gostei, venha sempre que precisar e acreditar que possa contribuir para mim, mas por agora chega, porque eu tenho tanta coisa para fazer, não dá para ficar com você aqui muito mais tempo. É isso Ou mesmo. então você receber a Tristeza, fazer um quartinho para ela, arrumar, deixar ela lá com ar-condicionado nesse calorão, televisãozinha com Netflix, delícia. Sabe o que acontece? Tristeza nunca mais te abandona, porque ela vai se sentir tão à vontade. Então, conversem com a Tristeza, Isa. Você também, quando tiver tristeza na tua vida, você converse com ela. Não negue, não Total. repudie, não reprima. Mas também limite, né? Tristeza, já nos acertamos bastante. Agora, ó, toca a tua vida. Gratidão pelo ensinamento. Porque eu preciso tocar a minha, né? Tem aquele filme Divertidamente, né? Que a tristeza, toda vez que aparece, aí vem a alegria, vem a raiva e tenta tirar ela. E no fim, quando a menininha, não sei se todos já assistiram, né? Fica a dica, muito bom. Nossa, é fantástico. Quando a menininha, ela permite a tristeza chegar, né? Na verdade, aí que ela ressignifica, ela fala, poxa, não é como eu estava pensando. Então, sim, a gente precisa conversar com a dor, precisa conversar com a tristeza. Deixar ela vir. Deixar ela vir. Sim, né? porque não jogar ela para lá. Vai trazer um ensinamento, vai trazer um aprendizado sempre. Na verdade, é a gente que escolhe, né? Se vai ser um ensinamento ou não. Ou uma bagagem que está pesada vindo e a gente não descarrega ela. Isso. Ô, Pan, você recebe no seu consultório, você recebe pedidos de ajuda com pessoas pensando em suicídio por conta de relacionamentos que acabaram de maneiras muito violentas? Eu confesso para você que no consultório em si, como é bem processual, eu tive pouquíssimos casos que chegaram assim, até porque quando chega assim, normalmente eu já mando para o psiquiatra, porque eu acho uma irresponsabilidade. Depressão é uma doença, né? Quem está assistindo aqui, de repente, não tem essa noção. Depressão é uma doença, como muitas vezes não é vista, não é concreta, não está sangrando a olho nu. As pessoas acham que é frescurinha, né? Mas a depressão é uma doença seríssima. É a doença da mente, por isso tem tudo a ver com o Janeiro Branco, falar sobre a depressão. Quando eu recebo um paciente com um pensamento mais confuso, com uma produtividade alterada, não consegue dormir, dorme demais, uma dificuldade grande de organização da fala, baixa de libido, o apetite também está alterado, não tem mais vontade de fazer as coisas, está muito irritado, está muito intolerante e tudo mais. Não todos esses sintomas exatamente assim, mas a grande maioria apontando um desequilíbrio. E aí eu vejo algumas nuances, talvez não tão diretas, mas talvez sugerindo uma possibilidade de uma impulsividade num ato de suicídio. Eu já encaminho para o psiquiatra, já com certeza, para nem correr o risco de pagar para ver, né? Então, já mando para lá. Mas eu percebo muitos casos assim de pessoas que me escrevem, né? E essa história de que quem anuncia não faz, é mentira, tá, gente? Muita gente anuncia e faz. Muita gente anuncia e faz. Então, assim, não vem com essa, ele fica falando porque quer chamar atenção. Eu tive um caso, acho que vale a pena colocar, foi ano retrasado, de uma paciente minha que tinha uma irmã que tinha um quadro depressivo, eu pontuei várias vezes, não adiantava. Era um quadro de depressão associado com outro transtorno, chamado transtorno de personalidade borderline, que inclusive é muito comum o borderline estar associado com o núcleo depressivo e favorecer a depressão. Então, eu tentei pontuar várias vezes, eles tentaram colocar na terapia, mas achavam muito, ela quer chamar atenção, ela faz isso e tal. E ela começava a cortar o braço e mandar foto no grupo da família. Cortava o braço e mandava foto, e a minha paciente mostrava meio que rindo, né? Olha, quer chamar atenção, quer chamar atenção. Como a família, ela minimizou justamente pela dificuldade de lidar, que acontece muito, e eu sendo preocupada, falei, não, olha, mesmo que vocês achem que seja para chamar atenção, vamos tratar?
né? Porque ela está cortando o braço. Bom, resultado, ela fez isso uma outra vez, cortou mais fundo e não está mais aqui. Então, eu acho que o suicídio ele pode acontecer de uma vez, né, num rompante, ou a pessoa pode estar dando indícios disso. Então, o primeiro indício, vamos lá, leve para um psiquiatra. Ah, mas eu não tenho dinheiro. A gente tem o SUS, né? A gente tem várias opções para quem não tem uma condição financeira. E, principalmente, a psicoterapia em parceria, né? Eu acho que o trabalho multidisciplinar é fundamental. A medicação é necessária, porque a gente está falando de uma doença, né? Então, tem aspectos aí que Químicos. precisam ser tratados, e isso, químicos, é toda a questão orgânica, mas a gente tem a psicoterapia que ajuda na ressignificação, na elaboração, né? No reajuste comportamental e, claro, em resgates essenciais para a gente entender crenças, para a gente perceber por que levou a isso. Olha, a gente está com um número muito, muito, muito bacana aqui na nossa live. Povo fiel, né, Isa? Povo fiel aqui com a gente. Demais. Que bom. Daqui 18 minutos o Instagram vai encerrar nossa live, então eu vou tentar falar menos e te ouvir bastante. Para quem chegou há pouco tempo, nós estamos falando sobre o Janeiro Branco, que é um mês para organizar as ideias e falar sobre a saúde mental. Tem uma frase maravilhosa da campanha que é o seguinte: o que você não resolve em sua mente, o corpo transforma em doença. Mas, como tudo começa na mente e a gente não vê, que é a doença ocupacional, né? Como outras físicas que todo mundo vê e tem muito mais acolhimento. E quero lembrar que o Janeiro Branco é como o Setembro Amarelo, que é a campanha para prevenção ao suicídio. E falando nisso, eu acho que a gente precisa, Pamela, de mais acolhimento e menos julgamento. Boa. Isso serve para tudo. Para pessoas que terminam relacionamentos e estão sofrendo porque ainda não conseguiram entender que aquela pessoa foi um professor, né, ou uma professora. E queria passar para você, Pamela, uma ideia que eu fico com muito medo quando as pessoas me dizem assim: eu quero esquecer tal coisa. E se você esquece, você pode correr o risco de repetir. Não é? Sim. Você acabou de falar, eu conheço essa frase que você disse no começo de Janeiro Branco de outra forma, mas dizendo a mesma coisa, que é o que a mente não elabora, o corpo aflora. Aquilo que a gente nega, aquilo que a gente não quer acessar porque é muito complicado, porque a gente acha muito difícil, porque tem que quebrar a cabeça, porque é muito estressante. Eu acho que dá até pra gente fazer um paralelo, Isa, com o mundo atual, né? A gente tá num mundo em que tudo se resolve com um clique. Ah, não gostei, eu passo, né? Até aplicativo de relacionamento, né? Vai passando assim, ó. Você olha a pessoa e passa. Né? Cardápio, que será que né? Quantas coisas você não está passando, né? Simplesmente como o iPad. Eu acho que a política da tecnologia, ela vai ditando muito essa forma de enxergar o mundo e, por que não, a nós mesmos. Então, não gostei, eu edito, né? Não achei legal, eu vou lá e mudo. Então, as pessoas, muitas vezes, elas nem se percebem porque elas estão sempre editadas. Elas estão sempre ali, não quero olhar, eu oculto, né? Não quero receber, eu rejeito. Não gostei do que eu falei, eu apago. Então, eu acho que tudo isso afeta demais a nossa percepção do comportamento e a gente nunca vai conseguir fugir da ideia de que emoção não dá para apagar. Emoção a gente sente, despertou, eu preciso olhar para ela, seja qual for. Se eu tenho desejo, eu olho para o meu desejo. E se eu vou dar asas ou não para ele, é um critério de acordo com a minha maturidade emocional. Eu tenho que negociar. E para eu aprender a negociar com as minhas emoções, seja o desejo, seja tesão, tristeza, raiva, o que for, eu preciso ter maturidade emocional, que é a possibilidade de eu entender que são acordos internos. Não dá para excluir, não dá para passar, não dá para jogar em algum lugar, porque está em mim, né? Porque sou eu, faz parte da minha vida. Então, humanizar cada vez mais sobre as doenças emocionais é algo digno e essencial. Todos nós. Eu, Pamela, sou terapeuta, sou especialista, falo disso todo dia e já tive depressão e tratei a depressão.
e tomei o medicamento, continuei com a terapia, eu sou pior e melhor que outra terapeuta que não tenha tido, eu acho que isso não me define. Eu acho que o que vai dizer muito sobre nós é a nossa capacidade de reconhecer limitações, perceber que tem hora que, caramba, esgotei, não consegui, errei, falhei, farei isso para melhorar. Então, quanto mais a gente desmistificar muita coisa, ter depressão não é defeito, gente, não é feio, não é ridículo, não é frescura. Fazer terapia é maravilhoso. Eu, particularmente, eu sempre brinco, né? Eu sou casada, muito bem casada, mas eu costumo falar que os homens que fazem terapia são os mais interessantes. São homens que conversam, que sabem falar das emoções. Então, assim, desmistifiquem isso, né? Quanto mais a gente puder falar, acho que é muito importante. Ô, Pamela, eu estou tentando achar aqui um número que eu atualizei ontem. Para quem ainda, como você falou de depressão, né? No Brasil, as pessoas que já tiveram o diagnóstico, 11 milhões. Nossa! Ansiedade, transtornos de ansiedade, 18,6 milhões. Olha só. E burnout, com diagnóstico, 20 milhões. Nossa. Esses números assustam, mas eu ainda acho que eles estão super subnotificados, porque com certeza, as pessoas não procuram ajuda com medo da rejeição e tudo mais. Vergonha de falar, né, Iris? Total. Lindeza, vamos partir para uma conclusão, tá? Vamos. Então, para quem acompanhou essa live desde o início, olha, uma estrela no céu para vocês. Que delícia, que delícia. Obrigada. Essa live vai ficar no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Pamela, você vai salvar também no seu Insta? Lógico que eu vou. É que eu não consigo salvar, mas depois você me passa por WeTransfer. Pronto, perfeito. Tem muita gente perguntando, quero ver, ou até compartilhar, né, com alguém que também esteja precisando do assunto. Então, demais, ficou demais. Dito isso, Pamela, o que os relacionamentos interferem na saúde mental? Como nós podemos olhar para os próximos 11 meses pensando em comportamentos mais saudáveis? É isso mesmo. Que a gente faça escolhas genuínas, que a gente se olhe e perceba que nós não precisamos de ninguém, mas que podemos sempre fazer boas escolhas, que as pessoas que estejam ao nosso lado realmente mereçam estar ali. Que a gente não fique sustentando relacionamentos destrutivos, que nos firam, que tirem de nós a nossa paz, porque a nossa paz não tem preço. A gente tem que estar com quem nos faça bem. Se não for para estar assim, que a gente fique muito bem com a gente. Que nós exercitemos a capacidade de também viver na nossa própria companhia, que é essencial. Só uma carreira solo faz um bom dueto. Nossa! Só uma carreira solo faz um bom dueto, adorei. Pamela, eu quero compartilhar uma percepção, depois de tantas mensagens que eu vi de pessoas realmente muito tristes, em sofrimento mental e emocional, evidentemente, por términos, né? Sim. Quando você dedica mais tempo pensando naquilo ou naqueles que fizeram outros caminhos, menos você se respeita. Você esquece Não de si. existe maneira de convencer alguém a fazer algo que ela não quer. Tem uma meditação do desapego que eu amo, que está no YouTube, e a pessoa fala assim, né, o condutor da meditação: cobrar de alguém aquilo que ela não pode dar é crueldade. Ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar. O sistema profissional não vai mudar. O sistema político, por enquanto, não vai mudar. Quem pode mudar somos nós. Porque os fatores externos são externos. A gente não tem controle nenhum. A única coisa que a gente tem controle é da nossa interpretação e dos nossos sentimentos. Porque se alguém optou por te deixar, e como eu, se a empresa optou por não continuar comigo, que bom, porque assim eu fico livre para procurar alguém ou algum lugar que me valorize, que esteja com a essência perto da minha. Faz sentido, Pamela? E só para complementar, porque nada que eu fale vai ser mais maravilhoso do que você falou, mas eu costumo dizer que algumas pessoas nos deixam e pedem para que a gente saia e fazem para nós um baita de um favor. Porque talvez elas deem um empurrãozinho que nós precisávamos para cair em si, melhor queda da vida, e perceber que foi um baita de um livramento
e que tem muita coisa adiante que vai nos fazer muito melhor. Você falou cair em si é? O melhor tombo da vida. Perfeito. Perfeito. Olha, Pamela, mil vezes obrigada. Oh, meu amor. Eu Não anotei agradeço. aqui muitas coisas. Eu vou depois validar com você e faço uma publicação, sabe, com um resumo aí para todo mundo que nos acompanhou. Para mim, a saída é para dentro. Isso, não tem boa. outro caminho. Adoro esse paradoxo. Muito bom. Não é? A saída é para dentro. Olhem-se, encarem-se e respeitem também os outros. E sempre que puderem, ajude também as pessoas a se olharem, porque as pessoas não estão mais encontrando tempo e priorizando a importância de olhar para dentro. Certo? Isso. Olham Certo. só para o celular. Só para o celular. Pamela, gratidão. Até breve. Eu vou compartilhar aqui no Story e no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Passo para você e aí você... Se você me autorizar, eu coloco no meu canal também com o maior prazer, Isa. Mas tá autorizado? E aí, em fevereiro e março, a gente pode falar do apego, que muitas pessoas perguntaram, inclusive, né, sobre a teoria do desapego. Eu não conheço a teoria do desapego. Depois você dá uma gosto... lidinha no Bowlby, que fala Bowlby. bastante disso. Isso, que é legal, mas... Isa, eu tô aqui com você, minha querida, sempre que você quiser. Você é minha amiga, o maior prazer. A gente marca... Maior prazer pra gente conversar e chegar nas pessoas, né? Eu já falei pra você, a gente é do mesmo time, tá tudo certo. Isso, só você me falar. Vamos nessa. Saúde para todos, relacionamentos saudáveis e seguimos em frente com o coração cheio de acolhimento e menos julgamento. É isso. Obrigada, Isa. Beijo a todos, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Gente, obrigada por tudo, obrigada por todos os comentários. Vou compartilhar agora essa live linda com a maravilhosa psicóloga Pamela Magalhães, que trouxe muita informação pra gente. Um beijo grande, contem comigo e até breve.